Olá pessoal, chegando com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje recebendo em nosso estúdio o professor doutor Alan Moraes, que leciona nos cursos de Medicina e também de Educação Física aqui da Univale, entre outras muitas facetas, né, professor? Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, obrigado. Na verdade, quero agradecer o convite e que estamos divulgar a importância da atividade física é fundamental. Eu já agradeço novamente o convite. Com certeza. Hoje, inclusive, o nosso tema desvendando o guia da atividade física para a população brasileira. A primeira pergunta, professor, o que é este guia da atividade física para a população? Esse é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde com base no documento mãe, que seria da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o primeiro país e está sendo referência em estimular a atividade física e, acima de tudo, estabelecer um guia com as características específicas da população brasileira. Então, tem-se um documento mundial, que é um guia de atividade física da Organização Mundial da Saúde, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que em parceria elaboraram, mas o Brasil, em 2021, fez esse documento, elaborou esse documento a várias mãos, com o intuito de trazer características e abordar características da população brasileira e das necessidades da população brasileira. Uhum. E o que se entende por atividade física, professor? Bom, atividade física, num conceito amplo de atividade física, é toda atividade motora, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. As pessoas confundem, às vezes, fazer atividade física com ir para a academia, fazer um esporte. Uhum. Então, é diferente. É diferente. Atividade de deslocamento para o trabalho, atividades laborais, atividades do dia a dia, são consideradas atividades físicas. Tecnicamente, qualquer movimento corporal é atividade física. Uhum. Então, quando nós pensamos no termo atividade física, enquanto área da saúde, nós pensamos em todos os deslocamentos corporais. Uhum. Manter-se em pé é uma atividade física. Uhum. Manter-se sentado também é uma atividade física também. No entanto, quanto mais movimento tivermos, isso gera um gasto calórico maior, isso melhora o nosso funcionamento corporal. Então, a atividade física entende-se como todas as atividades do nosso dia a dia, sejam laborais, de lazer, esportes, as atividades de academia, o exercício físico, o treinamento físico, os esportes, estão dentro desse grande grupo da atividade física. Mas, em suma, toda atividade corporal que necessita de uma contração muscular, que nós eventualmente fazemos ou intencionalmente fazemos, é atividade física. Uhum. E quais são as recomendações de atividade física para a população aqui do Brasil? Bom, então o guia ele é muito amplo. Nós pensamos em atividade física, a gente já pensa em adolescente ou em adulto, idoso. O guia ele traz a partir do 0 a 1 ano. Então lá para os bebês do 0 a 1 ano, a recomendação são pelo menos 30 minutos diários de atividade física, que seria o quê? A criança permanecer de barriguinha para baixo, e, claro, com o monitoramento por conta do risco que isso pode acontecer se deixar ela sozinha, mas 30 minutinhos diários, de 0 a 1. Já de 1 a 2 anos, pede-se em média 3 horas diárias de atividade física. Aí, brincadeiras, jogos, a própria educação física. Então, aí, dos 3 anos aos 5 anos, o que se espera são 3 horas diárias também, e aí envolvendo o quê? Outros esportes. Até porque a ideia é que a criança tenha um melhor desenvolvimento motor. Isso já está comprovado que uma criança que tem um adulto que teve uma boa educação física infantil, que teve um bom desenvolvimento motor infantil, ele vai aderir mais facilmente às atividades, a ser um adulto ativo fisicamente. Uhum. E o contrário também é verdade. As pessoas que têm dificuldade de coordenação motora, que têm problemas de desenvolvimento motor, acabam tendo maior dificuldade. Então, dos 3 aos 5, 3 horas diárias. Dos 6 aos 17 anos, aí já se pede que se mantenham, aí já fica muito próximo do que é o adulto. Em torno de 105, mas ainda é uma atividade física mais intensa, 150 minutos de atividade física, também envolvendo aí, isso semanal. Tá?
mas, no entanto, envolvendo atividades laborais, lazer, esportes, sempre acrescentando e aí pensando na educação física escolar como sendo também um espaço para que isso ocorra. Quando nós pensamos na população adulta, aí, dos 18 aos 59 anos, aí, vamos pensar que 60 anos seria o corte ali para, hoje ainda é, pela Organização Mundial da Saúde, para o Brasil a idoso. Dos 18 aos 59 anos, são 75 minutos de atividade vigorosa, que é aquela atividade que vai envolver um cansaço mais elevado, que ela vai encerrar a atividade com um cansaço maior. Ou 150 minutos de atividade leve a moderada, em que ela consegue fazer a atividade de maneira tranquila, envolvendo aí no adulto atividades laborais, deslocamento para o trabalho. Então, às vezes, volto à questão inicial. Então, pensa que tem que fazer 75 minutos de exercício por semana. Não, é de atividade física acumulada. Então, mudar hábitos, ao invés de usar só o transporte público, ou só o transporte, ou público, ou o carro, pessoal, deslocar-se mais, deixar o carro mais distante do trabalho, subir escadas, fazer os trabalhos domésticos também acrescenta como atividade física. E para o idoso, valem as mesmas recomendações. 75 minutos de atividade mais intensa, em que tenha um cansaço maior, né, que sinta um cansaço maior, e 150 minutos de atividade leve a moderada. Nos dois grupos, tanto do adulto quanto do idoso, também aconselham-se exercícios de fortalecimento muscular. Porque, principalmente a partir dos homem a partir dos 40, 45 anos, a mulher em torno disso também, acaba tendo uma redução de massa muscular por conta da idade, por conta do processo degenerativo natural, sem pensar aí em nenhuma morbidade ou comorbidade, quem tem uma hipertensão, quem tem um diabetes, uma outra doença associada, isso modifica a recomendação. No entanto, o adulto recomenda-se, então, o treinamento de força, a musculação. Isso é essencial para a manutenção da massa magra e também por conta da descalcificação. Então, para evitar a osteoporose, a osteopenia, que seria a primeira etapa, e a osteoporose na sequência, o treinamento da musculação é essencial, o treinamento de força. Então, não adianta a ingestão de cálcio sem o treinamento de força, porque é ele que vai, de fato, levar esse cálcio até os ossos. Que interessante, professor. E quais são os impactos esperados que o curso de Educação Física proporciona quanto à prática de atividades físicas para a comunidade acadêmica e também externa? Ótimo. Então, o curso de Educação Física ele já tem há alguns anos uma academia de musculação das 6 da manhã às 10 horas da noite, o tempo todo com um profissional de Educação Física habilitado, fazendo a prescrição, com valores reduzidos, são valores subsidiados pela própria instituição, que vão de R$10 a mensalidade a R$45, R$50. Então, muito abaixo de valor de mercado por conta que é um serviço oferecido e subsidiado pela instituição, de extrema qualidade. Então, nós temos a academia, que ela atende não só acadêmicos, funcionários como um todo, quadro de funcionários como um todo e comunidade em geral. Então, as pessoas também podem. Além de termos a natação, a nossa piscina, temos o ginásio, onde é feita cedência para práticas esportivas, aula de pilates, aula de alongamento, aulas de ginástica, bem como os próprios projetos de extensão. Hoje temos o projeto de dança, que leva a atividade física da dança aí com um cunho também, não só de lazer, mas recreativo e também da própria técnica da dança. O projeto Mãos de Vida, que também está ligado à educação física, também leva para os projetos sociais. Eu mesmo sou professor de capoeira também, e trabalho como voluntário no projeto Mãos de Vida no Lar Fabiano de Cristo, em que a gente leva a capoeira para as crianças lá. Entre outras maneiras, a própria formação, os estágios. Então, nós temos muitos acadêmicos em estágio, em atividades extensionistas não associadas a um projeto especificamente, ruas de lazer. Então, hoje, a instituição como um todo, ela oferece várias oportunidades da prática de atividade física.
E quando a gente olha para o nosso campus aqui, é mais uma... ao invés de deixar o carro do lado do bloco, deixa o carro mais longe. Só dá isso para dar uma boa caminhada aqui dentro. Dá para dar uma boa caminhada, com certeza. É verdade. Que legal, professor. Entrevistamos aqui hoje, recebemos em nosso estúdio o professor doutor Alan Moraes. Obrigado pela participação e bem importante, né? O Guia da Atividade Física. Inclusive, o professor estava me falando, tem como encontrar nas suas redes sociais, né? Só para a gente finalizar. Perfeito. Então, eu deixei lá na minha rede social, é o @dr_Alan_Moraes. Doutor Alan Moraes. Eu tenho lá na minha bio, tem um link para acesso do guia na íntegra e também estarei deixando logo em seguida um vídeo e as recomendações principais para cada área e qual a importância disso. Ótimo. Obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.